Galera, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Oswaldo, que tem uma agenda complicadíssima, mas conseguiu falar comigo hoje. Obrigado, hein, Oswaldo? É uma honra falar com você, falar com seus clientes, ter acesso a essas pessoas que constroem o nosso futuro, o futuro do Brasil, né? Não, mas isso que você está falando é tão importante, viu, Oswaldo? E assim, eu sei, né? Depois eu quero até que você conte um pouco, né? Como é que o Oswaldo se tornou professor Oswaldo e como que hoje ele consegue, ou seja, está nessa posição de ajudar empresas na gestão. Porque assim, eu sempre costumo dizer, pô, das 22 milhões e 300 mil empresas do Brasil, 22 milhões são meio que pequenas, cara, né? Olha que loucura, né? Que gera emprego, que faz tudo isso, né? Que é importante. Mas, Oswaldo, conta pra gente, né? Como a gente costuma dizer, onde morou, o que come, onde, da onde você veio, da onde você nasceu, onde você estudou e como que Rapaz, você chegou na P7, né? P7 é a sua consultoria, P7. uma trajetória bonita. Então, eu sou de Londrina, norte do Paraná. Em Londrina, eu tive a oportunidade de fazer desenho industrial. Olha só, sou Olha, formado em desenho industrial na área de produto. que legal. E quando eu me formei, eu trabalhava na área de atendimentos a grandes clientes, que era a Sercontel, Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina. E eu fui orador da turma. E o meu gerente foi assistir a formatura e ele chegou atrasado. Quando ele chega, o menino dele estava lá falando para todo mundo. Ele ficou doido, falou: pô, isso aí é meu filho, isso aí, cara. Meu pupilo. Esse é meu pupilo, o cara tá falando aí e tal. E aí, na segunda-feira, ele me chamou lá e falou: cara, você foi um achado, porque eu fui convidado para ser diretor de marketing. A, a empresa está montando uma área de marketing. Eu fui convidado para diretor de marketing e quero levar você comigo. Você tem tudo da área de marketing. Só que você vai deixar a área de desenho industrial. Eu falei, depende da proposta, bora lá. Me faz rir a proposta. Então, eu fui para a área de marketing, fui estudar pós em marketing e propaganda, e nós tivemos a oportunidade de lançar o celular. A cidade de Londrina foi a terceira cidade do país a lançar o sistema móvel celular. Então, só tinha no Rio de Janeiro e em Brasília, dado aos políticos, tá? E aí lançou-se Londrina, depois São Paulo, depois Curitiba, e então eu participei de todo o projeto de lançamento do sistema móvel celular, que antes só tinha nos Estados Unidos. Aprendi muito com isso, a visitar grandes empresas, a fazer grandes apresentações, participar de feiras e tal. E na sequência, essa Sercontel, ela tinha na época 1.200 colaboradores, e a Sercontel contratou duas consultorias. Na época, a Fundação Cristiano Ottoni, que era de Minas Gerais, do Falcone, professor Falcone, grande Falcone. Trabalhava qualidade, e a Anderson Consult. Tá? Para implantar a Fundação Cristiano Ottoni, implantar ISO 9000, 5S ISO 9000, e a Anderson Consult fazer todo o processo de reengenharia. Estava em alta a reengenharia. Eu lembro. E aí foi lançado um concurso interno para gerente da qualidade, e eu fui escolhido gerente da qualidade. Mas como eu era meninão, novo, o presidente me chamou, superintendente, melhor dizendo, falou: olha, você é jovem, você é coordenador de equipe, e o gerente da qualidade é nível de diretoria. E se eu queimar essa etapa sua aí, o pessoal pode te queimar. Então, eu vou colocar um gerente da qualidade, que é nível de diretoria, e você vai junto. Tudo que ele estudar, você vai estudar, tudo bem? Fechado. E aí, então, fui estudar qualidade, rapaz. Estudei qualidade lá em Minas Gerais, lá com o Falcone. Fiz vários cursos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu participei do movimento da qualidade.
Aí implantamos 5S, implantamos ISO 9000, Sercontel foi uma das primeiras empresas se não for a primeira, a segunda empresa de telefonia a ter o certificado ISO 9000. Olha. Então eu aprendi muito com essas duas empresas de consultoria e tempos depois eu tive a oportunidade de sair, né? A Sercontel, eu participei de um processo. Quantos minutos nós temos? É que eu estou falando bastante, isso é uma longa história, cara. Não tem. Não tem tempo, Oswaldo, fica à vontade. A Sercontel, então, com 1.200 colaboradores, eles tinham, na época, 18 diretores. Cargos de nível gerencial tinha 200 e poucos, é um negócio de louco. E aí foi feita uma reengenharia, colocado 4 diretores apenas e 23 gerentes, 22, 23 gerentes. Né? Então, todo esse processo aí de reengenharia, nós desenhamos, na época, o modelo de negócio da Sercontel. Por quê? A telefonia no Brasil ela estava passando por um processo de privatização. Então, você lembra que em São Paulo, não sei se você é do estado de São Paulo, era Telesp. Telesp, sim, lembro, claro. Eu fiz vários cursos na Telesp. Paraná era Telepar, tá? Então, o Sérgio Mota, o famoso Sérgio Mota, ministro das Comunicações, olha, isso que eu estou falando aqui, gente, ó, é dinossaurico, tá? Então, fez um projeto de privatização e todas essas empresas do governo, elas foram privatizadas e veio do exterior, né? Naquela época, aqui em São Paulo, quem ganhou foi a Telefônica, você lembra? Espanhola. Né? Lá no Paraná foi Global Telecom, que depois se tornou TIM e tal. Então, antes de acontecer esse processo, a gente fez todo um desenho, tá? Um guarda-chuva, vamos falar assim, da Sercontel. Então, foi criado Sercontel celular, Sercontel fixa, Sercontel internet, que chamava Onda, Sercontel TV por assinatura, que era a DTV, ela concorreu aqui em Osasco, ela teve concessões aqui em Osasco e concessão em São José, Santa Catarina, e Sercontel Call Center. Então, eu e mais 9 colegas, 10, nós saímos da Sercontel para montar a empresa de call center. A gente começou... então você ficou esse tempão na Telecom e depois você montou o call center? E aí, eu e mais 10, a gente entrou num plano de demissão voluntárias e entramos dentro do grupo. E essa call center nós chamamos de ASK. Pergunte. ASK em inglês, né? O inglês do inglês mesmo, e ESC do americano. Então, pode falar ESC, pode falar ASK. Então, existe até hoje lá a ASK Call Center. Nós fundamos a ASK Call Center e a Sercontel, então, com isso, por quê? Porque a Sercontel ela é uma empresa misto. Ela é da cidade de Londrina. E ela não entrou no processo de privatização. Então, os diretores, né, o presidente da EFA, falou assim, nós temos que ter um modelo de negócio. O que vai acontecer? Quando começar a privatização, essas empresas que vêm do exterior, elas vão matar a Sercontel. Ela vai sucumbir. Então, a Sercontel, o que nós temos? Nós temos internet que está entrando no país, nós temos call center, a telefonia celular que já entrou, TV por assinatura. Então, a Sercontel vai entrar nessa veia aí e a Sercontel mãe vai ser a dona da holding Sercontel. Mas a ESC que você montou não fazia parte desse guarda-chuva? Fazia parte, call center. Então. Mas vocês criaram, você era sócio da ASC? Inicialmente, não. Eu era funcionário. Funcionário. Eu era funcionário da Sercontel. Saí da Sercontel mãe e fui para a ASC, que nem nome tinha. A gente montou do zero.
E a call center, nós que fundamos tal, tinha todo um projeto de crescimento de sócio, de acionistas desse projeto. Como é uma empresa misto, então ela é privada e política, ganhou na época, lá em Londrina, um partido, que eu não quero citar nomes aqui, que depois ganhou no Brasil também, e aí não teve jeito, cara. Aí começou o roubo mesmo, pesado. Dentro Não da precisa nem explicar quem foi. Não nem falar Não quem foi. precisa, não precisa falar. Para você ter uma ideia, a empresa de TV por assinatura aqui em Osasco, ela já tinha mais de 1 milhão de assinantes. Nossa, mano. Em São José, ela tinha 200 e poucos mil lá no território da Grande Florianópolis. O rombo aqui na época, eu estou falando aí de 20 anos atrás, 18 anos atrás, aqui foi na casa de mais de 10 milhões aqui na época, né? Então, deixa eu entender. Então, mais ou menos, há menos de 20 anos atrás, você estava na ASC ainda. Estava na ASC. Tá bom, joia. Então, com esse processo aí, eu saí da ASC, tá? Eu saí da ASC. A ASC, quando eu saí, ela já tinha mais de 150 colaboradores, ela tinha mais de 200 clientes, era pujante, ela estava crescendo. Para você ter uma ideia, não sei se você conhece o Grupo Algar de Minas Gerais, de Uberlândia. Gigante. Então, o Grupo Algar montou um call center na época. O call center, eles estiveram 2 vezes lá em Londrina, aprendendo com a gente. Esse grupo deles, do Grupo Algar, atendia a TAM, América Express, e eu sei que quando eu saí da ASC, o call center do Algar em Uberlândia já tinha mais de 1.000 colaboradores já. Que maravilha. Na época era assim, era o boom do momento, né? Data center, call center, essas coisas aí. Mas que loucura, né, Oswaldo? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Né? Agora eu tô curioso, né? De call center para consultoria. Esse é um papo legal. Então, como eu tinha experiência na implantação de 5S, de ISO 9000, de reengenharia de processo, que eu aprendi com esses grandes consultores, professores formados no ITA e tal, e do exterior, eu entreguei um currículo no Sebrae e eu fui classificado para dar consultoria para o Sebrae. Você virou consultor do Sebrae? Aí eu virei consultor do Sebrae. Eu dei consultoria 18 anos para o Sebrae. Que legal. Eu viajei o Paraná todo, atendendo todo tipo de empresas. Por exemplo, na área de software, eu dei consultoria para grupos de empresas de software lá de Maringá, Software by Maringá, que você conhece, né? Dei consultoria para eles, e aí dei consultoria para algum outro Sebrae. Eu tive a oportunidade de falar na Feira do Empreendedor aqui em São Paulo, né? Alagoas e tal. E aí, depois de caminhados aí, né, 18 anos com o Sebrae, eu tinha, então, você, para prestar serviço para o Sebrae, você tem que ter uma empresa de consultoria. Então, eu tinha uma empresa de consultoria que prestava serviço para o Sebrae. Essa empresa de consultoria, eu dava consultoria na região e eu dei consultoria para o Thiago Dota, aí que você entrou no automotivo. Um grupo de oficinas mecânicas. Então, aproximadamente 11, 12 anos atrás, eu dei consultoria para um grupo de mecânicos em Cascavel. Desse grupo de mecânicos, fiquei conhecido do Thiago Dota. O Thiago Dota falou assim: olha, eu vou dar aula de câmbio automático. E isso que o senhor falou aqui, eu tenho vontade também que o senhor falasse de gestão para os mecânicos. E aí, quando ele abriu a escola de mecânicos, eu saí de Londrina, fui à Foz atender alguns clientes, a gente teve contato de novo, professor, vamos fazer o seguinte, vamos dar aula de gestão para os mecânicos, aquilo que o senhor ensinou lá para um grupo de mecânicos,
que hoje é o Grupo Arauto, né? Esse grupo em Cascavel chamava CNA. CNA? CNA. Na época que o Dota foi presidente lá do grupo, era CNA. E o grupo hoje chama Arauto. Hoje tem aproximadamente 40 oficinas mecânicas nesse grupo. E para você entrar no grupo, você tem que fazer aula de gestão. Começa assim. Você não participa do grupo assim. Eu sou dono de oficina mecânica, eu quero fazer parte do grupo. Você quer fazer parte do grupo? Você tem que fazer aula de gestão lá no Sebrae ou em algum outro lugar, para você entender de indicadores, entender de gestão, para você fazer parte, para você ter um selo da Arauto. Legal. Os caras usam selo. Pesquisa para você ver. Que joia. Não, é um grupo muito bem montado lá, que inclusive eles fizeram um evento recentemente sobre gestão. Bom, o que aconteceu? Nós elaboramos um projeto para a escola e veio o Covid. Quando veio o Covid, nós falamos, vamos vender online? Vamos. Então, eu desenvolvi com o Dota, com o professor Cláudio Carrasco, o PO 360. Programa Oficina 360 Graus. Nós vendemos, foi um sucesso, online, no Brasil, fora do Brasil, esse curso de gestão, 10 meses de gestão. O aluno, uma semana, ele tem a aula de gestão, na outra semana ele tinha mentoria, ou comigo, o professor Cláudio. Então, as aulas eram para invocar, porque mecânico não tem tempo, a gente marcou 5h30 da manhã. Meu Deus! Toda segunda-feira, das 5h30 às 6h30 da manhã. E a gente teve grandes mecânicos que hoje são influencers aí no Brasil, que estudou com a gente, já eram bons. O Sandro, da Dr. América, que hoje tem um programa de TV na Bandeirantes, o Pitucha, de BH, né? O grande Pitucha, e tantos outros aí, que fizeram aula comigo, com o professor Cláudio, né? E com o Dota. O Dota, mais estrategicamente, nível de mecânica. Né? Ele é mais técnico, né? É mais técnico. E a partir daí, esse negócio cresceu tanto, esse modelo de negócio cresceu tanto. Dota foi convidado para vir para São Paulo, para dar uma consultoria em São Paulo. E aí nós fizemos um evento, que é o DME, de Mecânico a Empresário, em São Paulo, e com isso a gente acabou trazendo toda a operação aqui para a Alphaville. Então, nós montamos um grupo de startups, vamos falar assim, um centro, dentro de uma holding chamada Dota, né? E com isso a gente começou a ter vários parceiros. Então, eu era sócio do Dota e a gente começou a colocar vários... Então, todo aquele modelo... É legal a gente conversar da história, né? Porque todo aquele modelo que eu vi, modelo holding, Sercontel, modelo de negócios, aquilo está muito latente, assim, na minha cabeça. Opa, vamos montar que hoje chamado de ecossistema, né? Hoje está em moda falar, vamos montar um ecossistema, uma holding. Né? Então, a gente desenvolveu um ecossistema com várias oportunidades de soluções para os reparadores automotivos. E faz quanto tempo isso, Oswaldo? 5 anos. 5 anos, faz pouco tempo. 5 anos. Então, daí surgiu, dentro do nosso ecossistema, porque a gente dava aula de gestão, a gente falava o que fazer, mas a gente não ensinava como fazer. Falei, Dota, vamos abrir uma consultoria, porque a gente dá aula e a gente ensina como fazer. Aqueles que são autodidatas, eles têm a aula e aplicam. Mas aquele que não é autodidata, ele precisa de alguém para treiná-lo, eu costumo dizer, capacitá-lo. Capacitação é diferente de treinamento. É verdade. Tá? Eu treino uma pessoa para dirigir. Põe a mão no volante, pisa na embreagem, põe ponto morto, vira a chave e deu partida. Isso é treinamento. Agora eu sento do lado e vou capacitar. Tá vendo? Você tem 3 pedais. Um é embreagem, outro é freio, outro é acelerador. Pisa para você ver se o carro não está funcionando. Eu estou capacitando.
Então, desenvolvemos a P7 Negócios. Então, hoje, P7 Negócios são 3 anos de mercado, 2 anos com o nome Dota Consultoria e agora 1 ano com o nome P7 Negócios. P7 Negócios. Ano passado, resolvemos dissolver as sociedades, as startups, e cada sócio, cada cabeça tocar o seu negócio. Então, professor Nelson, veículos híbridos elétricos, foi com o seu negócio. Dota, transmissão automática, cursos da área de gestão, para lá. Professor Oswaldo, P7 Negócios, eu estava aqui, fiquei aqui. Né? Então, a P7 Negócios, ela tem uma sede aqui em Alphaville. Daqui de Alphaville, nós atendemos empresas no Brasil, fora do Brasil. Nós temos oficina, para você ter uma ideia, Rio Branco, no Acre, no Pará, Rondônia, lá na divisa do Uruguai, lá Brasil com Uruguai. Tá? Ou seja, onde tem uma mecânica que o dono da mecânica, ele entende que ele tem um negócio e que ele precisa melhorar a sua gestão. Né? Quando ele entende que o que eu costumo dizer, ele entende que o que dá dinheiro não é a técnica, é a técnica mais gestão, que é igual a lucro. Consertar carro não dá dinheiro, meu irmão. Sabe por quê? Porque é aquilo que a gente fala, é commodity. Consertar carro, qualquer mecânico conserta carro. Tá desfazendo de mim, professor? Não. Não é isso. É porque chega uma hora que o teto é igual para todo mundo. Quanto que é para fazer uma suspensão do veículo? É igual para todo mundo. Agora, o que vai fazer a diferença? É o agregado, é o valor agregado. É gestão, é atendimento, é a infraestrutura, é a forma de apresentar o orçamento, é a forma de dar assistência, é o pós-venda. Então, e pegando esse gancho aí, professor, é isso que... E a gente acabou se conhecendo através de um cliente nosso em comum, que fez a mentoria com você, contou para a gente, falei, que legal. Pô, aí depois tem relação, a gente tem boa relação com o Dota também, falei, que legal, né? E o que a gente acabou descobrindo, que é justamente o motivo principal da nossa discussão? A gente tem umas 3.000 empresas que trabalham com a gente no Brasil, e aí a gente começou a visitar mais e mais e mais, né? Porque o pessoal tem falado muito sobre gestão, todo mundo fala sobre gestão, aumento de faturamento, não sei o quê, né? Mas na hora que a gente foi visitar o pessoal, e eu encontrei coisas muito interessantes, né? Primeiro, né? E até essa é uma reportagem no Record, né? O gravíssimo problema que a gente está enfrentando com falta de mão de obra dentro da oficina, essa dificuldade que ele tem de gestão e principalmente de relacionamento com o cliente e manter um LTV, mandar o cliente de volta na oficina dele, o problema do ticket médio, de não poder fazer um atendimento adequado e ter o ticket médio muito baixo, e assim, e a gente foi descobrindo tudo isso. E aí, justamente, né, professor, que a gente for começar a conversar, como é que a gente pode ajudar verdadeiramente ele? Porque o que está acontecendo, né? Falar que... Porque todo mundo discute no mercado automotivo que o mecânico não se enxerga como empresário. Ok. Mas como nós vamos poder ajudar ele? Esse é o ponto. Esse é Né? o ponto. Porque não adianta, eu não consigo catar ele pro colarinho à força e fazer ele... Então, essa é uma discussão até que eu tinha com o Dota. Eu falo, Dota, cara, a sua ideia é maravilhosa. Você quer vender o software mais sofisticado, você quer vender a consultoria melhor, e eu acho que vai fazer toda a diferença na vida desse cara. Só que ele não tem ainda maturidade para chegar ali. Esse é o grande problema, entendeu? Então, por isso que eu discuti, falei, vamos tentar. Por isso que eu quero trazer, professor, para dentro do sistema outra coisa. Eu não consigo, a gente não consegue deslocar ele. Eu tenho uma parceria muito, muito longa com a De Pascoal, com o pessoal da DPK, tudo. Eles criaram o Max Training lá dentro do grupo De Pascoal para levar oficinas para dentro de treinamento. Era uma loucura, estrutura enorme, dinheiro que eles gastavam, davam comida para o pessoal fazer um monte de coisa.
Direção hidráulica, sala cheia. Freio, sala cheia. Gestão eletrônica, sala cheia. Gestão, sala vazia. Entendeu? Então, É, ele não, eu acho que não precisa de gestão. Então, agora, o que está acontecendo? Nós estamos num momento onde a suspeita, ele está começando a perceber que realmente precisa de algum tipo de ajuda. Então, por isso que eu estava falando com você, falei, gente, vamos pegar, criar os pequenos cursos online, colocar dentro do sistema para provocar ele. Eu quero provocar, e aí por isso que a gente estava falando, né, inclusive, de mexer primeiro no órgão mais sensível dele, que é o bolso. perfeito. Melhorar um pouco o ticket médio dele com atendimento e um checklist melhor. Porque, ponto, né, que a gente estava discutindo, e, a gente, inclusive você pode contar um pouco dessa trajetória, de como você enfrentou isso com todas essas oficinas. Bom, o que a gente tem notado e a nossa suspeita, a nossa tese é que, à medida que ele tiver um pequeno curso e um índice, que até lembrando do que você acabou de falar, que alguns são autodidatas e vão aplicar, outros vão precisar de ajuda. É isso aí. Isso é ótimo ter essa visão, porque alguns vão aplicar e talvez alguns consigam melhorar um pouco o atendimento dele e ele vai sentir um pouco de benefício. Né? Sim. E é isso. O que eu preciso nesse momento é sensibilizar esse empresário, que às vezes esquece que é empresário, que ele precisa investir na gestão dele. E aí ele vai para esse conceito, que depois você pode explicar em detalhes para a gente aqui, que eu acho que em Sim. parte você já falou, que é treinamento e mentoria. Faz a aula, depois pega na mão dele e faz junto com Isso, ele. é isso Né? mesmo. Então, o projeto que eu desenvolvi, a P7 Negócios, ela foi desenvolvida 7 por quê? 7 porque é o número da excelência. Tá? 7 é o número da excelência. 7 porque são 7 pilares de gestão. Ah, São 7 pilares de gestão. Então, aquele livro Negócios Feitos para Durar, ó, do Collins. Collins. O Collins fala de 4 P's, né? Ele fala de 4 pilares, ó, que você precisa do comercial, você precisa das pessoas, você precisa dos processos e você precisa das finanças trabalhando. Se esses 4 processos não estiverem engrenados, a sua empresa não é uma empresa de sucesso. Ela não vai ter perenidade, né? E aí, com a experiência de consultoria nas empresas, eu entendi que a gente deveria trabalhar mais 3 P's. E aí, então, entrou o método, tá? Os 7 pilares, o método P7 de fazer gestão. Então, quais são os 7 pilares? Começando por primeiro, que é o P de prospecção. Então, você tem um negócio, a primeira coisa, você tem que saber prospectar. Quem é o meu negócio, que segmento que eu atuo, que tipo de cliente que eu vou trazer para o meu negócio. Trabalho marketing, trabalho comercial para trazer cliente para dentro. Legal. O cliente chegou, você tem que ter processos definidos. Porque senão, se você não tem padrão, como que você vai atender o cliente, ora se atende de um jeito, ora se atende do outro. Então, você precisa de processo. Tá, você tem processo, mas você precisa de pessoas, você precisa treinar essas pessoas, capacitar as pessoas para que você tenha um processo excelente para atender bem o cliente, tá? Bom, então eu estou prospectando o cliente, eu tenho meus processos, eu tenho as pessoas trabalhando, e aí? Eu preciso pagar tudo isso. Então entra o quarto P, que é provisão. Por que provisão? Porque quando você fala financeiro, a ideia de financeiro é contas a pagar, quantas a receber. Mas quando você fala de provisão financeira, é o meu movimento financeiro, quanto que eu ganho, qual é o meu lucro, quanto que eu ganho numa operação de compra, qual a minha relação com o meu fornecedor, eu vou vender, qual que é a minha precificação. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito, que precificação não é palpite, é estratégia. Olha, vocês que estão assistindo, que vai assistir esse nosso bate-papo aqui, gravem isso.
Precificação não é palpite, é estratégia. Ou seja, dependendo de como você comprou, quanto que você paga de impostos, a mão de obra, a negociação, o segmento que você atende, o valor que você agrega. Então, eu falo bastante, e outros professores aí na área de reparação automotiva falam assim, olha, você tem que ter uma precificação boa, você tem que ter um markup bom, porque senão você tem prejuízo. O que a pessoa faz? Ela chega na oficina dela e fala, vou subir 20%. O professor Oswaldo falou, para não falar outro nome, o professor Oswaldo falou, vou subir 20%. Aí ele sobe 20%, some o cliente da oficina dele. Mas você falou para mim que era para subir. Falei, não, falei para você agregar valor. Tem uma estratégia aí. Não é porque o Oswaldo da esquina, também, para não falar outro nome, não é porque o Oswaldo da esquina cobra 1.500, que o ticket médio dele é 1.500, que o seu vai ser. Aonde que está localizada a sua oficina? O tipo de serviço que você executa, o atendimento que você presta, a qualidade do seu serviço, a apresentação dos seus mecânicos. Então, nós temos padaria e confeitaria. A padaria não vai conseguir cobrar o valor da confeitaria. E o mesmo cliente que come um pãozinho na chapa na padaria é o mesmo que vai comer na confeitaria e vai pagar mais. Então, o nosso papel, Marco, é levar para os nossos irmãos reparadores o seguinte, irmão, você tem uma padaria, você pode ter uma confeitaria. São modelos distintos de negócios. Onde que você ganha dinheiro? Na padaria ou na confeitaria? Na confeitaria. Então, o nosso papel é levar você sair desse nível e vir para cá. Você quer ir? Quer. Nós temos ferramenta, nós te ajudamos. Então, por exemplo, você tem o sistema, você tem o software, você está pensando certinho. Poxa, o software é uma ferramenta de gestão. Então, você leva o software, que ele dá os indicadores, dá o DRE, o teu software tem CRM, que faz pós-venda, mas ele não sabe o que é pós-venda, ou ele não pratica pós-venda. Então, o teu software não vai agregar valor para ele, porque ele não sabe usar a ferramenta. Não é isso? Então, a sua iniciativa, eu louvo pela sua iniciativa, porque você está provocando o seu cliente a pensar fora da caixinha. Você fala, ele está lá com o software que você, né? O que você está fazendo? Você está agregando valor a ele. Por quê? Ele está trabalhando aqui, ele fala, como atender melhor o meu cliente e aumentar o faturamento? Fala, opa, deixa eu ver esse negócio aí. Exatamente. Como fazer uma melhor precificação e ter um lucro de 15% a mais no faturamento? Opa, precificação, deixa eu ver como é que esse negócio aí. E aí ele vai aprendendo como desenvolver um plano de cargos e salários e aumentar a produtividade da sua equipe. Opa, peraí, produtividade? Putz, não sei o que é isso, mas eu tenho que aprender. Então ele vai beliscando, né? Igual o peixe, né? Você vai dando isca. E aí ele começa a abrir a mentalidade dele, né? Então, eu falei de 4 P's. Quais são os outros 3 P? Primeiro, planejamento. Ou seja, você tem um negócio, você tem que saber. Eu costumo brincar com meus alunos aí nas palestras, né? Os mineirinhos, oncotô. Você tem que saber oncotô, para onde eu vou, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou. Isso é planejamento. Eu tenho que ter uma linha do futuro, né? Hoje eu tenho 80 veículos de passagem com ticket médio tal, ticket médio 1.000. Então, eu faço 80 mil. Se eu aumentar o número de passagens para 100, meu faturamento vai para 100 mil. E se eu ficar com 80, passando 80, mas subir meu ticket médio para 2.000, eu vou para 160 mil. Isso é gestão. Com a mesma passagem, o mesmo número de passagem, eu aumento meu ticket médio, eu aumento meu faturamento, eu aumento meu lucro. Né? Não, eu não consigo aumentar o meu ticket médio, mas eu consigo aumentar o número de passagens de veículos.
beleza? Então, ele começa a enxergar, né, esse planejamento. Outro P, perenidade. Dentro do meu planejamento, quantos anos eu tenho de vida? Para quem eu vou deixar a oficina? Esse negócio. Tá? Eu fiz uma entrevista, eu paguei um consultor, entrevistou 120 mecânicos na Grande Barueri. 120. Você acredita que desses 120, só 10 quis fazer uma avaliação de gestão da oficina dele? Não. Só 10, só 10. Os outros falavam assim, agora eu tô, amigo, tô sem tempo. Viu? Tudo bem? Eu gostaria de conversar com você sobre a gestão da sua oficina, apresentar melhores resultados. Ele falou, Igor, não tem tempo para isso não. Aí, viu? Você pensa de aumentar? Não, eu não quero aumentar. Não, mas, então, logicamente que eu treinei o consultor, né, de vendas. Entrou na oficina, olhou o número de elevador, você já sabe quanto ele está faturando. 2 elevadores, no máximo 60 mil. 60, 70 mil. Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Amigão, eu sei que você não está faturando 100 mil por mês. Vamos fazer uma avaliação da gestão, vamos levar a sua empresa para 120? Não quero. Não. Não, aí tem que contratar gente, tem que aumentar a mão de obra. Não. Com essa oficina aqui, eu dei de comida aqui para meus filhos, tenho uma filha formada, entendeu? E, viu, mas o senhor não pensa de ampliar? Não. O senhor pensa de deixar essa oficina para o seu filho? Não. Quando eu morrer, eles que se viram aí. Né? Então, assim, essa é a mentalidade, como eu disse, acima de 90% dos nossos irmãos. Nós temos em torno de 10% de mecânicos com mentalidade de empresário. Aí nós trabalhamos o último P, que é o P de proprietário. Então, todos os nossos eventos, por exemplo, Oficina Top, que nós acabamos de fazer uma em Campinas. O que é Oficina Top? Transformando oficinas para prosperar. Então, nós investimos de 8 horas de treinamento, 1h30 só na mentalidade. Você é empresário, você é dono de um negócio, e esse negócio tem que dar lucro. Você é um dono de negócio que você vai deixar para os seus filhos. Né? Qual é a sua postura como homem de negócio? Qual é a visão que você tem? E o último evento que eu fiz agora na Delphi, teve um encontro lá no cartódromo, lá, né, no autódromo lá de Piracicaba, e eu coloquei 4 mecânicos assim. E eu falei, vocês conhecem a janela de Kiyosaki? Né? O que ele fala? Mente de empregado, mente de autônomo, mente de dono e mente de investidor. E aí eu trabalhei isso com esse. Em qual fase que vocês estão? A grande maioria de vocês era empregado mecânico de uma oficina. Vocês abriram uma oficina e continuam empregado na sua oficina. Entendeu? Entendeu, Marco? Interessante, né? Então, qual é o papel nosso? Qual é o papel da P7? Qual é o papel da Workmotor? É levar a consciência aos nossos irmãos reparadores automotivos para eles saírem dessa mentalidade de empregado, passar para autônomos. Alguns já estão em autônomos, alguns já estão em donos. Precisa chegar aqui, em investidor, dono de negócio. Oswaldo, você falou um negócio bem interessante aí. Como você falou, você acha que você deu, se eu não perdi a conta aqui, você deu 4 exemplos de pequenos treinamentos que seriam fundamentais. Aí que você me falou, que eu falei, putz, cara, esses 4, e eu não consegui lembrar de todos, mas você falou da prospecção, que além da prospecção, a venda. Perfeito. A venda, né? E acho que a venda está junto com o atendimento? A venda está junto com o atendimento. Qual outro você falou? Você falou de... Eu falei de precificação. Precificação.
precificação para aumentar o seu lucro. Você tem, Meu se você não Deus. sabe, se você não sabe se você está dando lucro, você está trabalhando no escuro. Exatamente. Nossa, esse assunto, ó. Então, vou Vamos falar. Como anotar que aqui para eu. não esquecer? Vou anotar. Eu tô sem papel. Tá Anota aí. gravado ainda, tá Tá gravado, gravado. tá gravado, tá gravado, tá gravado. Ó, É. o atendimento e as vendas, tanto prospecção, atendimento e vendas de uma maneira geral, é fundamental. Precificação. Sim. A outra coisa que você falou que é, meu Deus do céu, que é a gestão e que envolve plano de carreira, Isso, gestão de gestão pessoas, de pessoas. plano de cargos e salários. Se você não tem, você não retém. Olha, eu tenho um projeto que eu preciso escrever um livro. Eu dei consultoria para várias empresas, eu dei consultoria para shopping, e eu tenho uma metodologia chamada Ser Humano. Ser. Essas 3 letrinhas aí de ser: selecionar bem, educar bem e reter bem. Então, grave isso, você que está assistindo a gente, eu sei que você depois vai passar aí para os seus clientes. Então, assim, ó, se você não selecionar bem a pessoa, se você não capacitar, educar bem a pessoa, e você não reter, você não está fazendo gestão de pessoas. Né? Então, o plano de cargos e salários, poxa, o mecânico chegou, ele sabe quanto que ele vai crescer na empresa. Ele sabendo, dentro do plano de cargo e salário, ele tem produtividade, ele ganha por produtividade. Olha, nós temos, você sabe que um mecânico, assim, trabalhando muito, 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 ele vai trabalhar de 5 a 6 horas por dia. O que você quer dizer, professor? Ele é contratado para trabalhar 8 horas, mas ele não trabalha 8 horas. Quando a gente faz o cálculo de produtividade, a gente calcula que o dia tem 8 horas, correto? Quantas horas que o mecânico trabalha? Excelente, 6 horas. Por quê? É porque ele para ir no banheiro, ele para tomar café, ele para fazer o atendimento do cliente que quer, por que foi feito o diagnóstico daquele jeito, ele para treinar outro mecânico. Então, trabalhando de fato, com excelência, 6 horas. Agora, pasme você, a gente pegou oficina para dar consultoria, 2,36 horas trabalhadas do mecânico. Meu Deus. 14 mecânicos. Quando a gente fez o cálculo de produtividade, explicamos para ele, falou, não, pera um pouquinho, eu não estou entendendo. Explica de novo. Aí, nós vamos lá, explica. Tá. Quer dizer que o meu mecânico não trabalha. Oi, olha que chegou aqui para mim. Ô, comidinha para você? Ó, frutinhas. Ó, essa aqui é minha esposa. Ele é Mas o essa... Marcos. Tudo bem? Meu Prazer. Deus do céu, que mulher mais carinhosa, hein, professor? Ó, eu vou. Nossa, perdão. Eu vou Cuidando, provocar, ó. cuidando do maridão, que coisa linda. Esse é outro assunto que a gente precisa falar, né, Marco? Verdade. A importância da família, né? Muito, muito. A importância da família, dos valores. A gente fala muito disso. Eu já fiz aqui em São Paulo 2 encontros de casais para mecânicos. Nossa, genial, gente. Que espetacular. Ontem eu atendi um casal da onde? Americana. E a minha esposa afogou com alguma coisa. Coitada. Brinquei com ela. E eu fiz uma oficina top lá em Campinas, e eles participaram, e daí eu falei, né, que eu e minha esposa, a gente inicia um curso de casais, para casais mecânicos. A gente já fez 2 cursos aqui. E eles falaram, professor, pode marcar até o final do ano que nós queremos participar. E a gente leva os 3 mecânicos ainda. Não, obrigado, querida. Então, assim, a gente precisa falar disso, dessa relação. Isso é E fundamental. tem um livro do Gustavo Cerbasi, né, que ele fala Casais e crescem juntos. É isso aí, sabe? É isso.
Mais de 80% dos donos de oficinas mecânicas tem a mulher ajudando. É. Agora, olha o que acontece, Marco. É Marco mesmo, falei certo. Marco. A mulher deixa o que ela está fazendo e vem ajudar o mecânico na oficina. Daí ela começa a organizar a oficina. Aí ela começa a falar para ele, ó, daqui até o final do ano a gente não pode comprar mais nada. Porque eu tô provisionando, a provisão aí, eu estou provisionando caixa para pagar o 13º. Aí o cara vai na feira. Primeira coisa que ele vê lá, ele vê um scanner da Lausch lá e fala, não, isso eu tenho que comprar. E nem brinquedo, né? 18 mil reais. É. Aí quando chega, ela dá uma dura nele, o que ele fala? Eu que abri esse negócio aqui, caramba, comecei... Você estava aqui quando eu comecei com uma caixinha de ferramenta? Você estava aqui quando eu comprei o primeiro elevador? Agora você vai querer mandar em mim? Então, quem está assistindo, quem vai assistir esse nosso bate-papo aqui, é o seguinte: se você não ouvir tua esposa que está fazendo gestão, sua oficina não vai crescer. Você Não sabe, vai. até, só fazer um parênteses nisso, Oswaldo, é muito interessante. Eu tenho, a minha esposa também é minha sócia, né? Ela tinha um escritório de advocacia, advogou durante 18 anos, e depois fechou e veio trabalhar comigo. E ela teve uma ideia, que ela foi na feira Automec e ela notou a mesma coisa, só que não teve uma estatística dessa, mas ela começou a olhar e viu que todos os mecânicos estavam, a maioria deles, com as esposas visitando, né? E ela até fez que ela ia começar a gravar com algumas oficinas que ela chamou de Família na Graxa. Não, perfeito. Pode gravar, fala para ela, pode gravar. O dia que ela quiser bater um papo comigo, com a minha esposa, fazer uma live aí, nós estamos juntos, porque nós incentivamos, tá, a família e também incentivamos que o dono da oficina respeite o papel da mulher na oficina. Sim, é fundamental. Então, quando o casal entende a importância de se trabalhar juntos, eles crescem juntos. Crescem juntos. Eu concordo com você. Né? E nesses 3 pontos, então, eu não sei se eu vou lembrar de todos aqui, mas eu gosto bastante deles, que é a questão da venda do atendimento, Sim. que é a questão da gestão das pessoas, né? Perfeito. E da precificação. Perfeito. Sim, nossa senhora, esses 3 pontos, assim, são dores absurdas lá dentro. Tem mais algum que você diria assim, cara, não podemos esquecer, como fundamentos básicos, por exemplo, financeiro, alguma outra coisa? Sim. Tem vários, né? Porque dentro da... Assim, para começar, vamos falar dentro da assim, Oswaldo. consultoria, a gente O cara trabalha, a né, oficina com tá vários pontos, entrando mas o que eu quero, assim, primordial, do agendamento. pré-primário, Primordial, agendamento. agendamento. Palavra simples de fazer um agendamento, mas olha para você ver a importância. O agendamento, ele está atrelado ao atendimento, ao diagnóstico e ao chefe de pátio. O que acontece? Você faz um agendamento para entrar junto com o chefe de pátio, o gerente de pátio. Só que o gerente de pátio, muitas vezes é o dono, ele fura o agendamento. Aí, quando ele fura o agendamento, tem uma previsão, agendamento, tem uma previsão de 8 carros dia. Ele coloca 10, 12 carros. O que acontece? Acelera a mão de obra do mecânico, tem que fazer acelerado. Quando ele faz acelerado, ele não faz o checklist 2. É verdade. Ticket médio. Ele põe mais carro, mas o ticket cai. Ele põe mais carro, mas o ticket cai. Então, assim, ó, se eu posso falar de todos esses, muitas coisas que a gente faz na oficina, eu falo assim, amigo, se você não respeita o agendamento, você está perdendo dinheiro. Ponto. Perdendo dinheiro. Então, aqui para nós precisamos dar um tema, colocar lá no software,
alguma coisa voltada para agendamento. Se eu falar, se eu e você chegar numa palestra ou sair falando por aí, gente, vocês precisam trabalhar com agendamento. Não adianta. Não vai fazer. É. Não vai fazer. Não tem consciência. Mas eu acho que esse tópico, né, Oswaldo, está muito relacionado ao atendimento, né? E, enfim, o que eu estou imaginando, né? Porque a gente está tentando, né, Oswaldo, nessa busca nossa, porque a gente, até eu estava brincando com você, né, que a gente, esse fim de semana, a gente teve um evento, inclusive, que eu estava lá com o João Kepler, tive oportunidade de conversar um pouco com ele e tal, ele bate muito em cima da tecla, se você não serve, você não serve. Você não serve. Né? É igual meu pai. Meu pai falava assim, relógio que atrasa não adianta. Não adianta. Joga fora. Joga fora. E no começo a gente até falei para ele, ó, João, no começo eu achava que era meio 7-1 isso aí, tal. Depois eu fui conhecer ele melhor, tudo, né? Ah, a posição, o cara tá bilionário, será que ele leva-se a sério, tal, tal, mas ele realmente leva muito a sério isso. E aí a gente, e o grupo de empresários, realmente a gente tem muito isso. E aí, nessas visitas que a gente começou a se aprofundar dentro das oficinas, e a gente foi entender como realmente a gente pode servir ele melhor. Então, a gente viu, bom, o treinamento de gestão fundamental, não é nosso core business, preciso de um especialista para fazer isso para mim, por isso que eu estou com você e a gente justamente criando esse projeto, que é vamos provocá-los com pequenos treinamentos e levá-los para uma mentoria para fazer esse cara crescer. Para ele ter perenidade, legado, Isso tudo aí. isso que a gente acredita. Né? Só uma coisa. E aí, outra linha que a gente está seguindo, que eu vou discutir isso com a Sandra da Escola do Mecânico na semana que vem, é a contratação. A gente está entendendo, tive reunião com a Rede de RH da De Pascoal, estou ligando para Deus todo mundo, estamos tentando entender como a gente pode ajudar a oficina a contratar melhor. Perfeito. E faz parte, inclusive, da sigla que eu gostei que você falou, que é o SER. Sim, pode falar para eles lá. Tá? Só não fala para eles. Inclusive, Oswaldo, talvez, eu acho que nesse tópico, como você passou bastante por isso, talvez a gente possa, eu gostaria de envolvê-lo nisso, que é uma coisa muito, muito, muito importante. Pode né? contar comigo, a gente ajuda a montar todo o processo de contratação, que é o termo recrutamento e seleção. Isso, RS. Análise de perfil, dinâmica, é muito importante. Muito importante. Muito. E assim, ó, não é fácil, que eu vou dizer aqui, mas mais de 80% dos mecânicos são alcoólatras. Meu Deus, não sabia disso. Para observar para você ver. Passa nas oficinas na sexta-feira, depois das 5 horas da tarde, para você ver. Vai passando e vai olhando. Sempre tem uma queimando a linguicinha ali, churrasquinho, e os caras estão ali mamando. Né? É assim, poxa, eu tomo um vinho, né? Se eu tô lá na praia, dá vontade de tomar um chopp, eu tomo um chopp, tá tudo certo. A bebida é para celebrar. Tá? Hoje, por exemplo, a minha filha que é casada, mora em Londrina, tá? Daqui a pouco chega. Né? Poxa, a filha chega com o genro, tomar um vinho para celebrar, comer uma massa. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, eu dei consultoria para uma oficina que o dono fez um churrasquinho ali final de semana ali na oficina. Ele saiu por volta das 9 horas e falou, pessoal, recolhe tudo aqui, fecha para nós aí, beleza. 1 hora da manhã, a vizinha estava ligando no celular dele. Continuaram. O que está acontecendo na sua oficina? Ele falou, como assim? Ela falou, estava um verdadeiro baile funk a sua oficina. Meu, ele chegou lá, você tá louco, os mecânicos dele estavam subindo em carro e... E aí, clareou o dia, no sábado, ele me ligou, professor, o que eu faço? Nossa. Rapaz do céu. Né? Ele queria mandar todo mundo embora e tal. Então, assim, todos os clientes nossos que nós damos consultoria, nós perguntamos, você faz confraternização? Como que é a confraternização? Você abre a oficina? Então, assim, ó, primeiro, fecha a porta da oficina. Uma oficina não pode ficar aberta para fazer, queimar uma linguiça chamando
Todo mundo que está passando na rua vendo você fazendo churrasco. Queima o filme dele, né? Queima um filme. Você sabe, você roda aí, você vê. Então, e aí você vai ver, né? E quando a gente fala isso nos treinamentos, e eles concordam, né? Essa semana, eu atendi uma oficina aqui do centro de São Paulo, me ligou pedindo uma ajuda nesse sentido, que a produtividade caiu, e ele está com 2 mecânicos lá, um está envolvido com drogas e outro com alcoolismo. Isso é um problema hoje no mundo que... No mundo, né? Então, quando a gente fala que o empresário é louco mesmo. O empresário é louco. Então, o dono de oficina, ele, nesse sentido dessa loucura, né, ele tem que ser usado para administrar. Administrar o processo de pessoas, o comercial, o financeiro. Ele tem que saber que se ele não faz, não tem problema. Eu sou excelente em transmissão automática. Ok. Continua sendo excelente em transmissão automática e coloca a sua esposa, coloca o seu filho para fazer a gestão. Eu não tenho minha esposa, não tenho filho. Contrata alguém para fazer a gestão para você. Né? Eu e você, nós estamos aqui numa terça-feira fazendo um encontro, uma live, um meeting aqui, falando de assunto de gestão, e os seus colaboradores estão trabalhando. Os meus também. O meu comercial está trabalhando, o meu financeiro está trabalhando, os meus consultores estão atendendo clientes, estão negociando, estão vendendo. Isso é gestão. Senão você não poderia estar com esse tempo. Quando você começou, você não tinha esse tempo. Claro, né? Claro. Quando eu comecei, também não tinha esse tempo. Então, o mecânico que está começando, que vai ter acesso aos cursos, ele também não tem tempo. Vai levar um tempo para ele ter equipe formada, para depois ele ter qualidade de vida, começar a ter gestão. Não, é verdade. Verdade, mas eu acho que, né, Oswaldo, eu vejo assim com uma missão muito jóia isso, porque eu acredito fortemente eu acredito nessa estratégia. Eu acho que a gente pode sensibilizar muita gente e mudar algumas trajetórias de justamente empresas que estão assim nesse perfil que você comentou ainda da pesquisa que você fez, né? Sim. Mas eu acho que a gente mexendo no ponto certo dele começar a falar assim, não, realmente, se com um pouco de informação, eu já mudei um pouco a minha rota, se eu me aprofundar, eu acho que eu vou ter uma boa empresa, eu vou ter uma vida melhor, entendeu? Sim, e o que eu posso fazer dentro desse projeto, Marco, é pegar depoimentos que nós temos de quem já venceu. Isso é ótimo. Tá? Prova social. Eu tenho prova social. Então, nós temos aí inúmeros mecânicos que nós damos consultoria, treinamos. Temos mecânicos aí que já têm aula com a gente há mais de 5 anos. Né? Consultoria, 3 anos de consultoria. E onde eles estavam e para onde eles foram. Né? Eu tenho donos de oficina que hoje está dando consultoria. Olha, que espetáculo. E, lógico, dentro do segmento dele, do modelo que ele lançou, e está tudo certo. Então, o pessoal fala, fulano era seu cliente, né? Agora é seu concorrente. Eu falei, não é meu concorrente. Ele está multiplicando aquilo que a gente passou para ele. Está tudo certo. Exatamente. Está tudo certo. Nossa. Gente, olha, para você ter uma ideia, né? O pessoal do Sindirepa fala em menos de 100 mil oficinas, né? Mas a gente começou a fazer alguns estudos, Econodata, né? A gente começa a ver a oficina tradicional, junta, né? A oficina, auto center, autoelétrica, ar-condicionado, autosom. Aí você pega os segmentos de varejo, que é autopeças. Olha, a conta dava mais ou menos mais de 600 mil empresas abertas. Lógico, 30% eles encerram, mas não dão baixa no CNPJ. Enfim, a gente chegou num número que existe hoje no Brasil, empresas que são do segmento automotivo, que pode ser de moto, de caminhão, etc.,
olha, passa de 300 mil empresas. É isso mesmo. Uma loucura, né? É uma loucura. E a maioria precisando do que a gente está falando. 85% dessas empresas são pequenas e médias, no sentido até, assim, empresas que faturam menos de 200 mil reais. Isso. Né? Sendo que a maioria ainda fica abaixo de 100. Eu não vi, tá? Eu não vi a pesquisa. Mas eu vi o pessoal falando, eu preciso medir isso daí. Mas quem estava falando estava dizendo o seguinte, que 90% dos empreendedores no Brasil retiram menos de 5 mil reais por mês. Sim, sim. Né? Então, se isso for real, o que está acontecendo? Não está sabendo fazer gestão. E ele acaba sendo remunerado da mesma maneira que o mecânico dele. Exato. Né? Ou pior, né? Porque aquele que passa 50% da mão de obra para o mecânico ganha mais do que ele. Exatamente. Então, mas assim, de uma maneira ou de outra, o que acontece? O mercado brasileiro tem uma frota gigante, né? Ou seja, ele é um mercado de grande potencial. Então, eu vejo, na verdade, apesar do pessoal falar, nossa, olha que problema. Não, mas é uma grande oportunidade da gente poder. Lógico, existe bastante agora, a gente falando a respeito do assunto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, aconselho todo mundo a tomar certo cuidado com promessas assim, um pouco milagrosas, né? Dobre seu faturamento em um mês, faz isso aqui. Não, isso Então, não existe. eu acho perigoso, eu prefiro não seguir essa linha, né? Eu não acredito, mas eu acredito sim que se a gente provocar devidamente esse microempresário, para ele começar a tomar atitude e começar a caminhar, acho que a gente consegue trazer muita gente, levar esse pessoal para um nível melhor. Porque eu costumo dizer, né, Oswaldo, uma coisa que a gente fala, quando a gente trabalha com microempresa, cara, no nosso caso, quando quebra o CNPJ, quebra o CPF junto. E é muito triste, cara. É muito triste. Você vê a família quebrar junto. O exemplo que você estava falando, por exemplo, que é o marido e a esposa trabalhando dentro da oficina. Fecha a oficina, a família quebra. Família quebra. Eu atendi a semana passada um dono de oficina, a oficina dele está faturando 120 mil por mês. E ele falou, professor, ele mandou um recado, eu quero falar com o senhor. Aí eu falei, você deu entrada no Instagram, nosso comercial? Sim, o teu comercial me atendeu, tudo. Foi muito bem atendido, mas eu quero falar com o senhor. Escreveu lá, eu quero falar com o senhor. Falei, legal. Então, marquei um horário, fiquei em torno de 1 hora com ele. E ele falou, quero falar com o senhor porque eu estou pensando em desistir, eu vou fechar a oficina. 120 mil por mês e eu estou com N dificuldade aqui dentro. N. E uma delas é a minha esposa. Falei, rapaz do céu, o que está acontecendo? Não, eu trouxe a minha esposa aqui para dentro para me ajudar. Eu entendo que eu preciso de uma pessoa para fazer administração aqui, mas ela não tem perfil. Agora que eu percebi que ela não tem perfil, ela não administra, e agora que eu vi que eu estou endividado. Nossa! Então, a P7 Negócio, né, a missão da P7 Negócios, a nossa missão é transformar vidas em negócios. Então, eu acredito que você também tem esse propósito de o que você está trabalhando você não está visando só lucro, só dinheiro. Não, você está visando pessoas primeiro. Sempre. Você acabou de falar aí, olha, professor, é muito triste quando uma empresa quebra. Eu também, eu sei que é isso. Então, eu falei para ele, amigo, olha, vou ser bem sincero, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, né? Não vou nem falar em você pagar a consultoria, porque você já me falou que você está quebrando, né? Então, por um período, eu vou te dar conselhos. Tudo bem? Em respeito aí, você conheceu a minha pessoa, tudo bem? Tudo bem.
Ó, fiz uma listinha lá para ele. Você vai fazer isso, 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 isso. Semana que vem a gente conversa, beleza? Falei, beleza. Bora lá. Então, primeira coisa, número 1 que eu falei para ele, mantenha a sua mentalidade. Porque você é o capitão. Se o capitão desesperar, o barco, Nossa, navio todo mundo pula, cara. todo mundo pula. Ele mostrou para mim a oficina dele, eu falei, tua oficina é linda, tem veículos, tá tudo certo, dinheiro a gente dá jeito. Vão fazer um pouquinho mais? Vão sair de 120, vão para 140 para fazer 20 mil a mais? Vão olhar o que tá acontecendo aí dentro, aonde está perdendo dinheiro? Vamos. E aí dei várias dicas para ele, pô, agradecer. Falou, ó, falar com o senhor me deu um outro ânimo. Olha que Pronto. maravilha. Meu Porque Deus. um cara animado, ele vai fazer acontecer. Agora, o cara desanimado, poxa, ele vai fechar. Então, quando eu vejo iniciativas como a sua, né, a minha, do Dota, do Pituches e outros aí, né, levando, incentivando esses empreendedores a mudar de nível e ter uma melhor qualidade de vida, poxa, nós estamos atingindo o nosso propósito. É isso. Então, Então, estou aberto, pode falar com a Sandra, pode fazer um meet comigo, entendeu? eu Nós acho que vai estamos aí. ser. Primeiro, né, professor, como a gente combinou, vamos desbravar esses primeiros treinamentos para colocar dentro do Sim, sistema. E em seguida, eu vou falar com a Sandra também para ver o entendimento que a gente tem, que caminho que a gente pode dar para resolver outra questão. Que eu tenho ouvido clientes falar assim: eu vou colocar mais clientes dentro da sua oficina. Falar, não faça isso. Por quê? Porque eu não tenho mão de obra. Olha que loucura, né? Os dois lados. Então a gente desenvolveu uma série de tecnologias para fazer a automação justamente de prospecção, de relacionamento com o cliente, etc., com inteligência artificial. A gente vai conseguir ajudar muito ele aqui de uma forma mais econômica do que ele contratar alguém, porque ele não consegue contratar alguém para fazer isso. Então, ajudar ele perfeito. aqui. E a gente criar pacotes de revisão, uma série de iniciativas que a gente está conversando com várias empresas para conseguir melhorar o faturamento dele em termos de prospecção e venda. E do outro lado, que a gente percebeu, eu vou ter que ajudar ele a contratar pessoas. E no meio de tudo isso, entra uma boa gestão. Isso E a aí. gente tem que provocar. Então, Não, a é sua isso. iniciativa é louvável, tá certinho. Vamos junto, então, professor. Eu acredito bastante nisso. E uma dica fundamental. Você já deu várias aqui, tá? Para a gente fechar com chave de ouro. Uma dica que você acha fundamental, né? Você já falou de família, você falou de tanta coisa boa, que eu acho que são fundamentos para a pequena empresa, para o empresário de maneira geral, mas você acha assim que é primordial para o nosso amigo empreendedor mecânico? Eu vou falar algo aqui que depois, se você não gostar, você pode até apagar. Mas a experiência de 20 anos de consultoria, e eu falar, todo evento meu do Sebrae, eu falava isso. Jesus falou algo importantíssimo. O que ele disse? Ame o próximo como a ti mesmo. E eu fui estudar isso aí. Então, assim, ó, eu só posso amar o próximo se eu amar a mim primeiro. Eu não consigo sorrir para você se eu não estiver bem comigo. Então, eu não consigo tratar bem a minha esposa, tratar bem os meus clientes, meus colaboradores, se eu não estiver bem comigo. Então, para mim, primordial é eu estar bem comigo mesmo. Então, se eu pudesse, não, eu posso, estou aqui, você me deu essa oportunidade. A primeira coisa é encontre você mesmo. Encontre com o seu eu. E olha, quando a gente vai encontrar com o nosso eu, nós vamos. Você vai pesquisar em livros, por exemplo, os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Eu, carne. Né? Você vai saber que nós somos corpo, alma e espírito. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, me alimentar bem, fazer uma boa atividade, dormir bem. Eu preciso cuidar da minha alma. Tá?
que é minha alma? Minha alma é o meu intelecto, é minhas vontades, meus desejos. Né? Salomão escreveu, assim como a sua alma pensa, você é. Olha o que Salomão escreveu. Então, o que eu penso muda o meu comportamento. E o meu comportamento muda os meus resultados. E aí, professor, o espírito? Espírito é minha intuição. Aquele que conversa comigo de vez em quando, assim, quem eu sou, se eu morrer, eu vou para onde, tal. E a Bíblia fala que é o manual do Criador, fala assim, que Deus colocou o vazio dentro do homem. Eu já tive palestras que eu falo assim, ó, quem tem vazio aí? Quem está numa festa de fim de ano e sente uma dor aqui dentro? Essa dor que você sente é o vazio de Deus. Então, não importa a religião, nós precisamos conectar com Deus. Então, a partir do momento que eu tenho uma relação com Deus, cuido do meu espírito, cuido da minha alma, bons livros, boas leituras, um bate-papo saudável, como nós fizemos aqui, eu estou investindo na minha alma, cuidando do meu corpo, eu estou cuidando do meu eu. Então, quando eu sou bem comigo, eu posso servir o próximo. Então, amar o próximo é amar a mim mesmo. Então, professor, dica de ouro, cuide de você. Excelente. Cuide de você, porque se você estiver bem, ao seu redor, tudo vai estar bem. Show de bola. Grande dica, fundamental. Legal? Professor, muito obrigado. Que é isso. E vamos para cima que a gente vai mudar esse mercado.